Olá, gente! Hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? O TDAH. Esse transtorno, ele tem como característica a presença de sintomas que refletem desatenção, hiperatividade e impulsividade. Dentro da desatenção, é comum a gente perceber que os pacientes não prestam atenção nas coisas que estão fazendo e por isso cometem erros, possuem dificuldade para manter a atenção, às vezes parecem não escutar, não completa as tarefas, tem dificuldade em se organizar, evita tarefas que vão exigir muito esforço mental ou esforço mental prolongado, para ser mais específico, né? Perde objetos, se distrai facilmente. Já dentro do critério de hiperatividade e de impulsividade, são aqueles pacientes que levantam o tempo inteiro, ficam inquietos, corre, sobe nas coisas, incapaz de brincar de forma tranquila, calma, fala demais, entra na conversa dos adultos, não consegue esperar a sua vez, se intromete, interrompe os outros, não aguarda a sua vez de falar. É aquele menino que não para, que parece que está ligado no 220. O TDAH geralmente se manifesta antes dos 12 anos de idade, geralmente é identificado naquela criança que está no ensino fundamental, porque é muito desatenta. Foi um menino que na fase pré-escolar, ou seja, até os 6 anos, era mais ativo, mais agitado e depois tem dificuldade no desempenho, na escola, em prestar atenção na aula. A gente vê muito assim, meninos muito agitados e meninas muito desatentas, né? Apesar de que tanto meninos podem ter um predomínio maior de desatenção ou de hiperatividade, quanto meninas, mas esse é um padrão muito comum. Os prejuízos que o TDAH causam têm que estar presentes em mais de um ambiente, ou seja, não pode ser só na escola. Ele não pode ser agitado só na escola, desatento só na escola, pode ser um problema que está acontecendo lá ou algum outro transtorno. É algo que influencia em várias áreas da vida, em casa, nas tarefas domésticas, nas tarefas escolares, na forma de socializar com as outras pessoas, com os adultos, com as outras crianças. E é importante a gente tratar o TDAH porque esses prejuízos geralmente são carregados ao longo da vida, né? A pessoa com TDAH é mais impulsiva e ela pode ter outros transtornos e outros prejuízos no futuro quando adulto. Inclusive, apesar de muitos pacientes melhorarem com o passar dos anos do TDAH, muitos carregam isso para a vida adulta e têm prejuízos. Então, é importante a gente se atentar a isso. Em relação ao tratamento, geralmente a gente utiliza de medicação os psicoestimulantes, os mais conhecidos, né, são a Ritalina e o Venvance, tá? São medicações que têm seus efeitos colaterais, então tem que ser avaliado, né, pelo médico o uso. A gente sabe que muitos adultos, inclusive, até adolescentes fazem abuso da medicação, mas é importante que seja prescrito e acompanhado por um médico, né? Avaliar as doses adequadas, os efeitos colaterais. Como toda medicação em psiquiatria, podem ter efeitos colaterais mais significativos, né? Então, nem todo mundo vai tolerar a medicação. Outra forma de tratamento para quem não tolera e até assim, para quem tolera também como complementar, seria a terapia cognitivo-comportamental, porque a pessoa precisa aprender muitas vezes a viver com aquelas dificuldades da redução da atenção, da agitação, né? Principalmente na vida adulta, quando for ter uma profissão. Então isso é muito importante. E crianças e adolescentes também se beneficiam muito desse tipo de tratamento terapêutico, porque elas podem aprender a desenvolver estratégias para lidar com aquilo, né? E aí o medicamento não vai ser o único recurso, tá? No caso dos adultos, eles também podem ser muito ansiosos. Então, um adulto que chega com hipótese de TDAH, a gente precisa avaliar isso também e muitas vezes tratar a ansiedade antes de começar um psicoestimulante, por exemplo. Existe uma polêmica muito grande a respeito de TDAH no adulto, como que é o tratamento, e também existe uma pressão grande, às vezes, de professores, de familiares que querem tratar crianças que são um pouco mais agitadas, mas às vezes essas crianças não preenchem critérios para TDAH. Porém, muitos estudos já mostram
que faz muita diferença na vida da criança com TDAH, do adolescente com TDAH, na vida adulta. E quando ele é tratado, isso impede que ele desenvolva várias dificuldades no futuro. Então, o mais importante é buscar uma avaliação, buscar um acompanhamento especializado para investigar, diagnosticar e tratar, se for o caso.